Fala paramétricos, tudo bom? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês como é que a gente consegue fazer uma estrutura UEFO, tá? A gente vai pegar a estrutura a partir de uma referência. E o seguinte, já aproveita, antes da gente começar, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, tá? E agora a gente vai deixar um link aqui embaixo de uma pesquisa que a gente está fazendo. E nessa pesquisa ela é voltada para a gente direcionar o conteúdo do canal. E respondendo a pesquisa, vocês também vão conseguir receber no meio de vocês conteúdos exclusivos das aulas. Tá? Isso é muito importante, conteúdo VIP, certo? E outra coisa também que é um milestone aqui pra gente, alcançamos 100 inscritos. 100 inscritos, produção, 100 inscritos, 100 inscritos. Ah, é pouca gente? Depende. Se numa sala de 17 metros quadrados tu botar 100 pessoas, é muita gente. A gente só tem que agradecer, tá bom? Pela confiança. E é isso aí, vamos começar a aula. Produção, vinheta. Então tá, a aula então vai ser a partir dessa referência, que a imagem está aqui na tela. É um projeto do Design Key Istanbul. O nome do projeto é Pavillon de Palette, não sei se é em francês, mas Pavillon de Palette. Como vocês podem ver, é uma estrutura em UEFO, tá? A gente tem aqui as conexões, elas são macho e fêmea. E a gente vai tentar reproduzir essa estrutura no Grasshopper e no Rhino. Tranquilo? Então tá. Tranquilo, Rhino aberto então aqui. Fazer a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar aquela superfície base, tá? Eu vou usar uma superfície base no Rhino para a gente trazer ela para o Grasshopper. Vou fazer ela bem parecida com a referência, tá? Vocês podem ir seguindo aqui. Qualquer coisa mais complexa que vocês queiram criar, mas aí fica com a criatividade de vocês, tá? Então olha só, primeira coisa, vou fazer uma superfície. Vou vir aqui, na aba aqui lateral, setinha, superfície a partir de 2 pontos. Vou fazer uma superfície aqui retangular, tá bom? Beleza. Tem aqui minha superfície, eu vou levantar ela um pouco. Vou clicar na superfície com Gumball, aqui embaixo a opção Gumball. Setinha azul, vou digitar um valor, vou botar 10. Minha superfície levantou. E agora eu tenho que fazer aquele vazado no meio, aquele meio que rebaixa toda essa superfície. Como é que a gente vai fazer isso? Clica na superfície e digita no comando Rebuild, tá? A gente vai reconstruir essa superfície com mais pontos de controle, tá? Vou mostrar isso para vocês. Podem dar um OK, o IV 1010 já é padrão, vocês podem só então dar o OK. Tá, olha só, ele já dividiu um pouco mais essa superfície. Vamos agora começar a fazer esse rebaixo, tá? Aqui no lado, ó, selecionando a superfície, tem esse comando chamado Show Objects Control Points, tá? Clica, ele vai aparecer um monte de pontos na superfície, são os pontos de controle dela. Com esse ponto de controle a gente consegue manipular ela e deixar na forma parecida com o que a gente quer usar, tá? Então olha só, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os pontos aqui no meio, pode ser esses pontos aqui. E agora com o Ctrl eu vou desselecionar os que estão nas bordas, tá? Apertar o Ctrl, vou tirar esses 3 primeiros e tirar esses outros daqui também. Olha, eu tô só com os 4 pontos no centro da superfície. Agora eu vou abaixar ela o valor negativo que eu tinha levantado antes. Então eu vou clicar aqui na setinha azul, menos 10. Olha só, já tem a superfície aqui. Olha, ela não ficou bem certinho no plano, tá? Eu só vou abaixar então, já tenho ela rebaixada, só vou dar uma abaixadinha aqui. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma abertura, um buraco aqui embaixo nela. Como se eu tirasse a tampa ali embaixo, daquele círculo que está chegando ali. Círculo não, desculpa, aquela superfície. Vou tirar uma tampa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra superfície. Bem aqui, superfície. Não precisa ter tamanho, ela só tem que interseccionar. Aqui, ó. E agora eu vou dar um trim. Como eu falei, pode digitar na barra de comando trim. Ele pede para selecionar o objeto que vai cortar, no caso é a superfície, eu dou um Enter. E agora ele pede o objeto que tu quer cortar, e eu quero tirar essa parte aqui. Dou um Enter, ele finaliza o comando, e agora eu vou excluir a superfície. Olha só, agora eu tenho a superfície, tá? Ela está vazada, e ela já tem esse rebaixo. Tranquilo, a superfície está pronta. É isso que a gente vai usar de base, tá? Então olha só. Vamos vir aqui, vou abrir o Grasshopper. Primeira coisa, referenciar a superfície no Grasshopper. Clico 2 vezes no Canvas, Surface. Tá? Surface. Deixa eu diminuir isso aqui um pouco. Beleza.
Tá. Trazer ela para o Grasshopper, botão direito no componente Surface, Set One Surface. Vou selecionar ela. Beleza, já veio aqui para o Grasshopper, agora eu só vou dar um hide aqui no Rhino. Seleciono a superfície, vem aqui nessa lâmpada aqui apagada, Hide Objects. Clica, beleza, a gente tem a nossa superfície aqui. Então tá, como é que a gente vai fazer aquela estrutura, tá? O que a gente conseguia ver na imagem é que a gente tinha, vou desenhar em planta aqui, a gente tem essa estrutura aqui, a gente tem o nosso vazio, e ela era bidirecional, então assim, ó, a gente tinha uma viga aqui, que ia seguindo em toda essa dimensão da superfície, e no outro sentido também, certo? E ela vinha aqui seguindo todos os outros. Como é que a gente consegue fazer então esses contornos dessa superfície? Tá? Tem um componente que ele serve exatamente para isso, tá? O nome do componente, Contour. Esse componente aqui, para quem respondeu a pesquisa e botou o e-mail na pesquisa, vai receber conteúdo exclusivo só sobre esse componente que vai ser o da base da aula hoje, certo? Então eu vou passar ele rapidamente, mas quem colocou o e-mail, respondeu a pesquisa tudo bonitinho, deixou sua opinião, vai receber no e-mail um conteúdo só sobre esse componente, o Contour, tá? Então vou passar bem rapidamente, ó. O que ele pede? Ele pede um shape, vou botar a minha superfície. Ele pede um ponto. Como é que eu vou pegar esse ponto? Eu quero pegar o ponto central dessa superfície. Eu vou pegar o área, vou colocar aqui na geometria. Ó, ele me deu o ponto central nessa superfície. E agora eu vou pegar aqui o centroide e botar nesse ponto. Aqui o N ele pede a direção. Então eu vou fazer a direção em X. E agora ele pede distância, que vai ser a distância entre essas divisões. Vou botar um slider de 0 até 10. Vou colocar aqui. E agora olha só. Eu já consigo ter essas divisões na minha superfície. Certo? 10 aqui eu vou botar 2, ó. Tudo eu consigo ajustar. Nesse caso eu vou botar 5 por enquanto, depois a gente consegue modificar. Então, ó, eu tenho minhas curvas, ó, que elas estão acompanhando todo o contorno dessa superfície. Só que eu fiz em um sentido, né? Fiz aqui, no caso, o vetor, ficou em Y, agora eu quero fazer no outro. Então, a única coisa que eu vou fazer, eu vou copiar o contour, Ctrl C, Ctrl V, trazer ele um pouco aqui para baixo. E eu vou trocar aqui qual vetor eu tinha colocado. Eu tinha colocado X, eu vou colocar o Y. Então, unit Y do vetor. E aqui no N, que é a direção, eu vou substituir. Olha só, já tenho então essas meus dois contornos na superfície, um em X e um em Y. E agora a partir dessas linhas a gente consegue trabalhar a nossa estrutura. Certo? Então tá, primeira coisa, eu quero dar uma altura para elas. Então eu vou pegar aqui na minha curva. Como é que eu faço isso? Eu vou dar uma extrusão, vou usar o Extrude, tá? Vou mostrar para vocês. Extrude. Ele pede então algum objeto aqui, uma geometria base para fazer o extrude. Vou selecionar minhas curvas. Só para a gente não se perder aqui, tá? Ó, essas aqui são as linhas que elas estão em X, então eu vou fazer um grupo, Ctrl G, no Grasshopper. Eu crio um grupo. Se eu clicar com o botão direito bem aqui em cima do grupo, eu consigo nomear ele. Então eu vou botar X, são minhas curvas em X, e aqui de novo, Ctrl G, em Y. Só para a gente não se perder aqui nas curvas. Então tá, em X, como de novo, Extrude, vou fazer aqui de novo, Extrude, conectei minhas curvas no Extrude. Tá? O que ele pede agora? Ele pede uma direção para a gente fazer essa extrusão, tá? Como eu quero fazer uma altura, então ele tem que ser em X, certo? A gente quer só dar uma altura para ele. Então eu vou usar o vetor unit X, desculpa, não é o X, é o Z, tá? A gente quer dar altura, então é o unit Z, tá? Me desculpa por isso. Unit Z, então, vou botar aqui na direção. E olha só, ele já consegue dar essa altura para a nossa estrutura, né? Para nossas vigas. E agora eu vou botar um slider. Vou chamar um slider aqui. Esse aqui já está bom, de 0 até 1. E vou botar aqui no meu fator. Só que olha só, quando eu estou dando o extrude, ele está indo para cima, certo? Eu quero que ele vá para baixo.
Como é que a gente faz isso? Se o valor positivo está indo para cima, eu tenho que pegar o negativo, então, para ele ir para baixo. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar o componente negative, aqui. Vou conectar, então, o meu vetor nele, que aí ele vai transformar em negativo. E agora eu vou substituir a conexão do resultado aqui do negativo na minha direção do extrude. Ó, agora sim eu tenho ele para baixo, certo? Então a gente fez isso então para as nossas curvas que estão em X, a gente tem que fazer para o Y. A gente não precisa repetir todo o processo de novo, tá? Como as medidas vão ser iguais, eu só vou copiar o extrude, as mesmas informações aqui do vetor em Z com o negativo e o fator vão ser iguais, então eu não preciso copiar de novo. E eu só vou substituir. Aqui a gente tinha as curvas em X, está conectando lá. Agora eu quero pegar as em Y. Vou botar aqui no extrude. Agora olha só, eu tenho aqui nos dois sentidos. Certo? Beleza, eu vou então só dar um preview off aqui na minha superfície, para a gente conseguir ver. E olha só. Beleza. Show de bola. Então tá, a gente tem altura, mas agora vamos botar uma espessura, né? A gente tem que ter uma espessura, uma largura nessas nossas vigas. De novo, vou usar o extrude. Mesma coisa, tá? Extrude. Vamos vir aqui. Então, ó, essa aqui são as nossas superfícies, que estão em X. Aqui, ó, a gente pegou aqui no nosso contour em X. Então eu vou ligar essas minhas superfícies no extrude de novo. Só que agora eu tinha feito em Z antes, agora eu tenho que fazer para os lados. Nesse caso, então, ó, o vetor vai ser o X. Então, ó, unit X, que é o vetor. Vou ligar aqui no extrude. E agora eu vou pegar um slider aqui em cima. Opa, não é esse, é um slider. Esse aqui. E vou conectar no meu vetor. E agora, olha só, eu já consigo dar uma largura para essas minhas vigas. Beleza? Show de bola. Então tá, fiz isso para X, agora a gente tem que fazer para Y. Como é que eu vou fazer isso? Tá, eu vou copiar o meu extrude, Ctrl C e Ctrl V, e eu vou substituir as minhas superfícies que vão estar em Y. Vou botar aqui. Só que, claro, quando tu fizer isso, ele vai dar o extrude na mesma direção. A gente tem que trocar ela. Como a gente tinha feito em X aqui em cima, vamos fazer agora em Y, tá? Unit Y. Eu vou substituir aqui, então, na minha direção. Mas eu vou usar o mesmo slider que eu tinha usado lá em cima em X, certo? Porque eles têm que ser no mesmo tamanho. Eu não preciso ter um outro slider e sempre ficar atualizando. Eu vou usar o mesmo. Vou vir aqui, então, no slider e botar no meu vetor em Y. Vou dar um preview off aqui, que está aqui atrás. Beleza. Olha só, já tenho aqui a minha estrutura, certo? Nas duas direções, em um F. Agora a gente tem que fazer os encaixes, tá? A gente tem que fazer os encaixes. Como é que funcionam os encaixes, tá? A gente tem aqui, então, uma viga reta, obviamente. A gente tem uma aqui. Depois a gente tem uma outra que passa, por exemplo, aqui do outro lado, tá? Como é que é esse encaixe? A gente tem que descobrir qual que é a intersecção entre essas duas superfícies, tá? E a gente tem que fazer um negativo. Nesse caso aqui. Para a gente conseguir implantar, então, essa outra viga que vai passar por cima. Tá? Deixa eu fazer um outro desenho. A gente vai ter, então, essa daqui. E a gente vai ter essa outra que vai ter esse rebaixo. Certo? E daí a minha superfície vai encaixar aqui. É mais ou menos isso, como se fosse um macho e fêmea. Tá? Vamos fazer então na prática. O desenho não ficou muito bom, mas o que importa é a gente entender. Vamos lá então, na prática, como é que a gente faz isso? Como eu falei, a gente tem que saber a intersecção entre esses sólidos, né, que são nossas vigas que estão em X, e as que estão em Y. Tá? Como a gente faz isso? Tem um componente, deixa eu ver se consigo achar ele aqui pelo Canvas, chamado BWrap. Não, ele não apareceu, então vamos lá, vamos achar ele. Ele está aqui em cima, ó, na aba intersecção, e ele é aqui, ó, Physical BWrap, tá? O que esse componente faz? Ele basicamente vai pegar, ele vai
tu vai colocar no input dois sólidos e ele vai mostrar onde é que eles estão se interseccionando, onde é que um sólido está dentro do outro. Simples assim, tá? Então, olha só. Ele pede, então, um sólido em A e um sólido em B. Quais são eles? São nossas vigas, né? Em X e em Y. Vou botar, então, aqui, ó, em X em A e Y em B. Deixa ele processar um pouquinho. E olha só, ele já me deu aqui quais são as intersecções. Só que ele está me dando como se fosse na diagonal aqui, certo? O que ele está fazendo? Ele está pegando a primeira viga e interseccionando com a primeira viga, uma que está em X e outra que está em Y, certo? Aí ele pega a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. A gente tem que fazer com todas, né? Como se fosse todas as vigas com todas as vigas. A gente tem todas as intersecções. Como é que a gente faz isso? Vamos vir aqui, ó, botão direito no Brep, botão direito, Flatten. Deixa ele processar um pouquinho. E agora olha só. Agora a gente tem todas as intersecções. Todas. Certo? Aqui onde ele está plano ele fica bem bonitinho, fica quadradinho, mas só que olha só, quando começa a vir aqui, nessa superfície mais complicada, ele acaba não pegando direito a intersecção. Mas tudo bem, não tem problema, tá? A gente vai conseguir fazer bem certinho essas diferenças, esse UF. Tá? Não se preocupem com isso. O que a gente vai fazer agora? Na aula que eu dei sobre Box Morph, a gente usou um componente chamado Bounding Box. Se quiser aprender um pouquinho mais sobre ele, assiste a nossa aula, a gente fala muito sobre ele, certo? E olha só, vamos pegar aqui as curvas, tá? Que são as nossas intersecções, e vamos botar no Bounding Box. Tá? E o que ele fez? Ele pega essas nossas geometrias e ele cria uma caixa que delimita ela inteira. Tá? E é o que a gente precisa. A gente tem aqui, ó, nossas intersecções, as curvas, a gente tem que saber exatamente a caixa que está nessas curvas. Só que olha só, ele está dando aqui, tem um pequeno detalhe, ele está dando esse bounding box, essa caixa, esse invólucro, por objetos, tá? A gente tem que vir aqui, botão direito e Union Box. Aí ele vai pegar todos esses objetos que estão nessa intersecção, certo? Olha só, a gente tinha aqui então antes tudo errado aqui, não está fazendo direito a intersecção, agora com o Union Box, desculpa, com o Bounding Box a gente tem ela bem certinha aqui, ó. Então tá, show de bola, a gente já sabe onde é que eles estão se interseccionando. Eu vou dar um preview off aqui, rapidinho, e a gente já tem essa caixa. Como é que a gente faz agora? É bem simples, tá? A gente tem que fazer basicamente a diferença de sólidos. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Olha só. A gente tem aqui nossa caixa, nosso bounding box, e a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que subtrair essa caixa da viga que a gente está querendo escolher, que seja o macho ou a fêmea, certo? Então o que está acontecendo? A gente tem aqui a nossa viga, tá? E aqui está a nossa caixa. O que a gente vai fazer? Como é um macho fêmea, então ele fica aqui na metade. Metade dela é vazada e a metade não é vazada. A gente tem que então pegar essa caixa, mover ela para cima, tá? O que vai acontecer então? Vou desenhar aqui. Ó, a gente tem aqui a nossa viga. Agora essa caixa ela está aqui em cima. E agora a gente tem que fazer ele subtrair então essa caixa dessa viga. Então a gente vai ter esse espaço aqui, ó, faltando. E é exatamente nesse espaço que vai vir a nossa outra viga na outra direção. Certo? Vamos fazer isso então. Olha só, temos aqui nossas caixas, tá? Como eu falei, vamos mover ela, vamos usar o Move, beleza? A gente quer mover então essas caixas aqui, vou botar na geometria do Move. Olha, já moveu porque ele tem um valor padrão, mas a gente quer mover então metade da altura das nossas vigas. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. É para cima, então é em Z, tá? Unit Z. Vou botar aqui no meu Move. E é a metade do valor da altura que a gente tinha especificado lá no começo. Onde é que está esse valor? É esse aqui, ó. É esse fator aqui que está nos dando a altura, tá? Então, olha só. Para a gente não ter que sempre fazer a conta e saber qual que é a metade desse valor, vamos então otimizar essas coisas, tá?
Vou pegar um componente chamado division aqui, e ele pega um número e divide por um outro que a gente pode escolher, certo? Então acho que vocês já imaginam o que a gente vai fazer. Vamos pegar então esse slider aqui, ó, conectar no division, ok? E agora vamos pegar e fazer então com o painel, pega o painel, peguei o painel, tá? Por que eu peguei o painel? Não estou fazendo com o slider? Porque esse valor vai ser sempre o mesmo. Não tem por que a gente ter um slider e ficar mudando ele. Então, quando eu tenho valores que eu sei que eles não vão mudar, eu sempre pego um painel, tá? Então, olha só, de novo, peguei aqui o painel, clico 2 vezes nele e eu digito 2. Agora, olha só, se eu pegar o painel e conectar no meu division, aquele valor, ó, vai ser sempre dividido por 2, não multiplicado, dividido por 2. Então, olha só, eu tinha aqui 0.856, agora eu tenho 0.428, que é a metade. E agora sim, ó, eu pego esse valor e boto no meu índice. E, ó, ele moveu metade da altura das vigas que a gente tinha. Show de bola. Então tá, a gente já moveu ele, correto? E agora vamos fazer a diferença de sólidos, vamos fazer essa subtração, tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou usar o componente chamado Solid Difference, tá? Ele não é o único que faz isso, a gente tem vários componentes que fazem essa subtração de sólidos com sólidos, tá? Mas nesse caso eu vou usar ele, tá? E olha só, o que ele pede? Ele pede então o primeiro sólido e o segundo sólido. O que vai ser, tá? Então tá, olha só, peguei então meu Solid Difference, tá? Eu vou pegar então minhas vigas que vão estar lá em X, vou botar aqui no A, e eu vou pegar então esses meus encaixes, o que vai ser subtraído, e vou botar em B, tá? Ele deu um errozinho, tá? Porque como a gente está trabalhando com as listas dentro do Grasshopper, mas a gente consegue arrumar isso facilmente. Vindo aqui nele, ó, no B, botão direito, Flatten. Não se preocupe, a gente vai ter uma aula só sobre isso, só sobre Graft, Flatten e Reparameterize, que são bem específicos, mas eles são muito importantes, tá? Nesse momento, apenas vão ali, botão direito no B, Flatten, tá? Nesse primeiro momento. Deixa ele carregar, porque demora um pouquinho para ele fazer essa subtração. E olha só, já foi aqui. Então, ó, ele já processou aqui e agora a gente tem as diferenças. Ó. Deixa eu dar um preview off. A gente subtraiu. Temos o subtraído aqui em cima, nas vigas que estão em X. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa para as vigas que estão em Y, só que agora elas têm que vir aqui para baixo, né? Para a gente conseguir fazer o encaixe. Como a gente vai fazer isso? Bem simples, é o mesmo processo, tá? Mas ele vai ter um pequeno detalhe. Vamos lá. Aqui no Move, eu movi para cima, certo? Em Z. Lembra lá atrás que eu tinha falado que o positivo estava sendo para cima, o negativo era para baixo? Então, mesma coisa. A gente fez aqui o negativo porque a gente queria dar um extrude para baixo para a gente ter a altura. Mesma coisa, ó. O Move, eu vou usar o Ctrl C, Ctrl V. E o pequeno detalhe é que eu vou usar o negativo de novo. Aqui no Z, ó, eu vou transformar ele em negativo. E vou botar agora aqui no meu Move. Agora ele foi para baixo. Certo? E agora que eu tenho ele aqui embaixo, vou de novo com o Solid Difference fazer a subtração então desses meus encaixes, né, desses quadrados que a gente acabou de mover, com as minhas vigas que vão estar no outro sentido, nesse caso em Y. Então vamos lá. Solid Difference. Eu vou pegar então as minhas vigas que estão aqui em Y. E agora eu pego as minhas subtrações, o que vai ser subtraído, e vou botar no B. De novo, ó, ele não consegue processar direito por causa das listas de como é que a gente está fazendo esse algoritmo, mas, de novo, botão direito aqui no B, Flatten. Ó, já consegui aqui o resultado. Vou dar um preview off no que eu tenho aqui atrás. E olha só. Tem os encaixes agora. Tudo encaixadinho. Então beleza, olha só. Vou só agora trazer para o Rhino. Botão direito aqui no Solid Difference. Bake.
Ah, tá. Tô com um comando aqui no Rhino, tá? Eu tenho que dar um ESC, ele não pode ter um comando sendo usado. Botão direito no Grasshopper, Bake. Posso usar no layer de field mesmo. Dou um OK. De novo aqui embaixo, ó. Bake. OK. Vamos ver como é que ficou. Shader. Opa, meu Grasshopper. Fechar ele. E olha só. A gente tem aqui, ó. Essa estrutura em um F. Certo? Show de bola. E aquela coisa, né? Ela é toda paramétrica. Então, se a gente quiser mudar algum tipo de fator aqui, o espaçamento, a altura, a espessura, a gente consegue mudar. Mas muito cuidado. Vamos fazer isso antes dele fazer essa subtração, certo? Porque senão toda vez que vocês mudarem um parâmetro, ele vai ter que calcular tudo de novo. Vamos vir aqui, ó, no nosso grep, que ele achou a intersecção, e eu vou dar um disable. Legal, eu cliquei em enable de novo. Vou clicar aqui então no grep e vou dar um disable, tá? Vou ligar aqui meu extrude só pra gente dar uma olhadinha. E agora eu posso mudar. Quero mudar aqui a quantidade de espaçamento. 4, 3, 2, ó. Dá pra deixar ele dar uma malha bem com o mínimo de espaçamento, bem aproximado, ou eu posso deixar ele mais distante. Aí, claro, quanto mais próximo nós tiverem, mais definição vocês vão ter naquela forma. O 0 não pode. Ó, até no 1, ó, fica bem... Deixa aqui no 2, ó. A gente tá no 3. Tá 4 aqui só pra gente ver. 4. Posso mudar a altura também, ó. Vou vir aqui, não gostei. Deixar um pouquinho mais altinho. Ou posso diminuir também, vocês sabem. E também a espessura dessas nossas vigas. E aí depois que vocês selecionaram os parâmetros, certo? Agora vamos botar ele para fazer os encaixes. Então vocês vêm aqui no brep e dão um enable nele. Então tá, essa foi a aula então de hoje. Tranquilo, a gente fez essa estrutura em um F a partir da referência que a gente pegou. E ela é bem versátil, a gente pode usar também qualquer tipo de superfície, não precisa ser só essa que a gente criou. Pode ser uma superfície ondulada, pode ser uma superfície torcida, vocês que sabem, certo? E lembrando, a pesquisa aqui embaixo, o conteúdo exclusivo que a gente vai falar sobre o contour que a gente usou nessa aula. E não se esqueçam, como sempre, de se inscrever, ligar as notificações e comentar aqui embaixo, comentem, botem suas sugestões, as dúvidas, perguntas, alguma crítica, expressar o amor, eu tinha esquecido de falar na última aula. Então, no mais é isso. Instagram também, oficina.paramétrica, não se esqueçam, a gente vai botar muita coisa lá também. Então é isso, obrigado!